gente, é a rádio que toca a nossa voz, a rádio que a gente ouve, é a Imembuí, Imembuí, a rádio da gente aqui. Imembuí, a rádio da gente daqui. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global, na pluralidade de vozes, na vibração da mensagem. A pioneira é o meio, há 81 anos. É a mídia que informa, aproxima, conecta e comunica de forma simples e aberta. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Deu o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19h07, quinta-feira. Amanhã nós temos a nossa Sexta-feira Santa, né? E a gente tem que já começar a se preparar aí para esses momentos tão especiais da nossa vida, né? Independente da sua religião, ou enfim, né, do seu credo, do que você acredita, mas é importante que nesse momento a gente faça a reflexão. Começamos isso ontem à noite com a Raquel Dellinghausen, ela que é psicóloga, falando desse renascimento, falando de muitas coisas, e hoje a gente vai prosseguir falando um pouco mais também sobre um tema que é relacionado à as nossas raízes primeiro, né? Mas também relacionado ao sentimento que nós temos enquanto cristãos, o que representa para a gente a questão da Páscoa, né? Então vem com a gente, aproveita, porque esse momento é um momento muito importante, porque muitas vezes a gente se preocupa na questão do chocolate, a gente se preocupa em tantas coisas, mas não se preocupa nos valores cristãos, né? E ainda mais nos tempos atuais. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes de iniciar, então, o programa de hoje, nós estamos com Tins Tinta, pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Não deixe de visitar a Tins Tinta, você vai sair encantado de lá, pelo atendimento, pelos produtos, pelos diferenciais e pelos preços. Então, aproveita para fazer aquilo que você precisa, né? E passar lá na Tins. Construtora Jobim, também comercializando salas ali nas torres ainda, no edifício... Ai, meu Deus, me fugiu agora aqui, mas ontem fui lá, fiquei encantada, gente do céu, nunca tinha ido parar para ver aquelas lojas lá que tem lá na Construtora Jobim, no Espírito Santo, isso. Aí é muita coisa bacana, vale a pena fazer um passeio com os nossos filhos, só para ver e passear, né? Também conosco decora, detalhes com afeto e carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa. A gente quer uma casa acolhedora, uma casa feliz. Então, a Decora é na rua Heitor da Graça Fernandes, 500 Camobi, e o WhatsApp é 3311-7789. Universidade Franciscana, para um tempo no mundo
para um novo tempo no mundo dos estudos e do trabalho. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Ângelos Oeste, lembrando que a Ângelos Oeste agora está com planos de cremação a partir de R$ 28,00. Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia. Com Purifique, consulte, então, a Purifique Santa Maria e a Purifique Camobi. E os endereços é na Floriano 1354 e lá em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, e uma lindíssima história e trajetória para você conhecer. Cislimpa Sistemas de Limpeza, nossas raízes, hoje estamos desfalcados aqui, mas eu estou bem acompanhada porque estou com um sociólogo aqui, né? O sociólogo que assumiu na semana passada a cadeira dele aqui, cativa, né? Então, estou bem porque estamos com o nosso parceiro Carlos Flávio aí viajando, a nossa querida Luciana também aí com compromissos, e aí então a gente ficou um pouquinho desfalcado, mas a gente vai trocar ideia com você, e mais uma oportunidade para você também participar e mandar o seu recado aqui, e a gente trocando ideias. Também, Saúde Protege, a partir da semana que vem, voltamos ao normal no Saúde Protege. Essa semana a gente não teve, mas semana que vem a gente está de volta. E quando eu falo em saúde, saúde das empresas, né, dos funcionários, eu sempre falo em Saúde Protege. Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Estação Camobi Multistore, a sua parada. Decorações lindíssimas ainda nesse sábado para você aproveitar e comprar os seus presentes de Páscoa. E também a Cucaria, que todas as semanas faz o seu sorteio de cucas. E eu quero que vocês que estão sendo sorteados, que vocês coloquem, se vocês têm ido retirar suas cucas lá na Cucaria. Então, peço que vocês fiquem atentos, né, para os nomes que são sorteados, para vocês não perderem essa oportunidade. Mas como estamos só nós dois hoje, o Thalisson, né, aí, que está nos auxiliando, mas eu quero dar o meu boa noite, as boas-vindas para o nosso sociólogo, Rodrigo Silva Jardim. Olha, além do cargo sociólogo, é uma palavra, né, chique e poderosa ainda, Silva Jardim, mas meu Deus do céu, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite especial à colega Luciana, que está em casa, né? Descansando um pouco, convalescente, né? Um pouquinho, né? Ao nosso amigo Carlos Flávio, que se encontra na capital dos gaúchos, né? E aos nossos ouvintes, nossos internautas, né? O Thalisson, o André, você, né? Lisete, e a todos que vão nos assistir depois, né? Às vezes não conseguem, enfim, por conta do horário. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema bastante importante para nós, não é? Que por conta da correria do dia a dia, nós não conseguimos às vezes parar para refletir sobre essas mudanças, essas situações às quais nos deparamos, não é? E que são as noções que envolvem uma sociedade ocidental como a nossa, que é cristã, que acredita em alguns valores, né, advindas do próprio cristianismo, né? E, nesse sentido, eu acho interessante que nós possamos debater essas influências, né? Não naquela perspectiva de que busquemos sempre chegar a patamares como de alguns santos, né, da Igreja Católica, mas sim que a gente possa rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que esse é grande questão do mundo moderno, é a gente controlar os nossos pensamentos, né, elevar a nossa frequência, vamos dizer assim, recuperar algumas condições importantes da nossa imaginação, não é? Um resgate vamos dizer assim, de autores que já falavam sobre essas perspectivas que envolvem a importância da fé, né, da crença em Deus, apesar de que há todo um movimento externo
que vão de encontro, né? Vão contrário a essa perspectiva de nós nutrirmos a nossa fé, acreditarmos no Criador, né? Esses dias estava lendo um autor que é muito importante, que é o Gustavo Corsão, um excelente pensador brasileiro dos anos 50, 60, né? Escritor de vários jornais na época, né? E que ele falava de que a sociedade ocidental ela vem perdendo através das décadas a sua condição de manter essas questões que envolvem a fé, não é? E ele fala muito do homem exterior, não é? O que é esse homem exterior que ele tanto promulga? São pessoas que têm uma ideia ou visão de mundo muito ligada aos bens materiais, às condições da materialidade humana, não é? E que se distanciam dessa outra parte do ser humano que tem a ver muito com a espiritualidade, não é? Isso me chamou muita atenção em um livro. Na verdade, são 2 livros, não é? Que a editora, se não me engano, Vídeo Editorial condensou em 2 livros, que dá mais ou menos umas 600 páginas, né? Opa. 2 cidades, 2 amores, não é? E ele comenta que há uma prevalência desse homem exterior, né? Que dá muito mais vazão às questões materiais do que às espirituais. E, nesse sentido, ele acaba nos colocando que em diversas épocas, mas principalmente na era cristã, houve sempre um movimento de se distanciar da espiritualidade. Mas como a natureza humana ela é muito forte, sempre há uma retomada disso, né? E ele coloca de uma maneira muito palatável, assim, muito interessante de se perceber isso. E como às vezes nós não temos, como eu falei anteriormente, a capacidade, às vezes nem a energia para parar o que está fazendo e vendo como essas questões elas acabam nos influenciando dia a dia, não é? Que eu vou trazer um exemplo. Né? Um ator americano que fez A Paixão de Cristo com Mel Gibson, ele teve a sua participação no meio ao qual ele trabalha, que é o meio artístico, praticamente diminuída seus níveis de atuação, né, como ator em Hollywood, justamente por ter investido uma parte de sua carreira nesse filme, não é? Do Mel Gibson, que foi, se não me engano, em 2004, 2005, a filmagem, e foi cercado de muita polêmica, não é? E assim acontece no meio artístico, no meio cultural, não é? Movimentos muito importantes de tentar sufocar esse aspecto da natureza humana, que é o vínculo com a espiritualidade, né? Com a fé. Então, esse é um dos tantos exemplos, não é? Seja no meio jornalístico, no meio cultural, não é? Esse posicionamento anticristão, como a gente vê, muito forte, não é? Inclusive dentro das próprias instituições religiosas, você vê de uma maneira meio velada, assim, esses movimentos também. Sim, muitas coisas mudaram desde, por exemplo, a minha época de criança, enfim. Hoje, casualmente, eu no supermercado, estava uma menina, e a coitada da menina estava com uma máscara, e eu via que ela estava num gripão, assim. E aí eu falei para ela, menina, te cuida, certo? Tu não está com uma Covid, né? Aí o André disse, ai, não assusta. Ela disse, não, eu não estou me sentindo bem, mas eu tenho que trabalhar. Aí, daí daqui a pouco chegou outra menina para ajudar a empacotar, e ela disse assim, e eu disse, mas pelo menos amanhã tu está de folga, tu vai descansar, eu disse para ela. Ela disse, não, a gente não vai ter folga. Aí eu falei assim, como assim? Amanhã é Sexta-feira Santa. Aí a outra senhora que estava empacotando, ela disse, eu não sei a senhora, mas eu fui de uma fase que na Sexta-feira Santa a gente não podia gritar, a gente não podia ligar o rádio, a gente não podia brigar, a gente tinha todo um ritual, não era só os comes e bebes, que hoje é o comer bem, é o beber bem, é o chocolate. Naquela época era realmente, a gente se recolhia.
E eu me lembro que a minha mãe não deixava nem a gente falar alto. E eu, até à tarde eu vi o André citando também no Tá Na Hora, que ele chegou a trabalhar em rádios que nesse dia as rádios não abriam. A rádio era fechada, era silêncio, tudo, né? Para que a gente pudesse refletir. E hoje, muitas vezes, está mais focado na parte comercial, né? E não tanto na parte religiosa. Por isso é importante tudo isso que tu fala, para que a gente também possa orientar os nossos filhos, para que eles entendam que tem toda a história lá do coelhinho, da Páscoa, tu pode até fazer tudo isso, mas que elas entendam que tem muito mais por trás disso, que tem a nossa fé, que tem a nossa religiosidade, independente, né? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, mas a importância que isso tem na formação dos nossos filhos, porque a gente sabe que quem foi criado dessa forma, várias pessoas no interior ou mesmo na cidade foram criadas da forma assim um pouco diferente, né? Então na quarentena a gente tinha todas as nossas dias, nós tínhamos uma novena, porque nós não tínhamos missa lá fora, né? Então era uma vez por mês. Cada noite nós íamos num vizinho. Então são coisas que fortaleceram a minha fé e fortaleceram a fé dos meus filhos, porque eu sempre comentei muito isso com eles. Então olha como é importante a gente olhar e que realmente, e que tipo de fé eu tô, e será que a igreja está cumprindo também com esse papel de mostrar realmente a fé e não confundir um pouco, às vezes se confunde um pouco. Eu tenho essa impressão, Rodrigo, pode ser que tu não tenha, de política com fé. Às vezes eu tenho uma impressão que tem algumas coisas que se misturam ali, né? Eu acho que antes da mistura de política com fé, Lisete, tem a questão do mercado da fé, né? E esse é um problema bastante grande, porque se foge da real necessidade de se manter a religiosidade e expandir isso dentro de uma sociedade, né? Isso prejudica muito. Então, antes é o mercado da fé que me preocupa, né? Bastante atenção isso. Eu vejo com muito cuidado, porque é uma dimensão importante do ser humano, né? Mas em relação a isso, o tema é importante à medida em que a gente possa pisar um pouco no freio, né? Pisar um pouco no freio e pensar um pouco mais na importância da fé, né? Porque a fé ela vai fazer diferença nos momentos e nas difíceis travessias que o ser humano tem, né? E é nesse exato momento em que a fé ela adquire mais sentido. Mas para que ela se faça presente é necessário o exercício dela, né? O exercício diário. E como eu falei antes, eu acho muito importante nesse contexto nós podermos qualificar o nosso pensamento também, né? Sempre agradecendo, pedindo a Deus também, né? Para transpor essas dificuldades, porque é nesse momento que a fé ela se faz presente, né? E sabe que eu comento muito isso também, que às vezes as pessoas só se lembram naqueles momentos difíceis. Eu procuro sempre falar para os meus filhos assim, não é no momento difícil, é no momento bom também que tu tem que agradecer, que tu tem que fazer a tua oração, né? Enfim, e quando tu tem dificuldades, tudo bem, daí tu corre para a igreja, tu corre para fazer tuas orações. Então eu sempre falei muito isso para eles assim. Sim. Independente do momento, a fé ela é constante, como tu disse, a gente tem que manter ela viva. E quando a gente tem a fé, muita coisa que a gente consegue enxergar de forma diferente, porque senão a gente acaba entrando naquela mesmice, corre, 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 aí quando chega um momento de dificuldade, aí tu corre para a igreja, ou tu corre lá e reza, 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 reza. Eu acho que as coisas não devem funcionar assim. E eu acho que a gente está chegando num momento da história da humanidade em que as situações elas são muito mais evidentes
por exemplo, se nós pegarmos vamos pegar os escândalos políticos, né? Às vezes se demoravam décadas para que eles aparecessem de uma outra forma que não é vinculado naquele exato momento, né? Hoje a gente nota que essas questões, às vezes, elas são instantâneas, né? Determinado sujeito fala uma coisa, dali um dia, 2 dias, aparece um desenrolar da história que é completamente aquela narrativa que foi moldada anteriormente, né? Isso é nítido de um tipo de condição que acaba, vamos dizer assim, revelando uma nova forma de vida, né, entre os seres humanos, né, entre as relações sociais. E isso é um fato social, é uma questão que se impõe aos indivíduos, né? Não adianta nós lutarmos contra isso, né? Então, aquela lição colocada pelo Gustavo Corsão no livro Duas Cidades, Dois Amores, é exatamente isso, de que existe sempre uma perspectiva de tentar destruir a própria humanidade e fabricando narrativas, não é? Mas, quando você vê que isso dura tão pouco tempo, e às vezes é praticamente efêmero o resultado, que antes funcionava, a gente nota claramente que há um movimento que transcende a condição humana de querer, vamos dizer assim, falsear a própria realidade, né? Então, isso de certa forma nos tranquiliza, mas também nos deixa preocupado, porque o mundo é paradoxal, é um paradoxo, o mundo é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que a gente entende um pouco esse movimento, porque exercita essa fé, essa crença no outro, né? E acreditar que há uma força sobre-humana, né? Que coordena as ações as relações entre as pessoas, né? A gente entende que há a possibilidade de uma mudança dessa sociedade, não é? Por uma força externa. E o que falta agora? Falta o esclarecimento. Falta a gente buscar o conhecimento em cima dessas questões, né? Tanto que cada vez mais há sempre um movimento de tentar colocar no mesmo patamar a fé e a razão, enquanto outros momentos a narrativa é exatamente de desconstruir, né, e de colocar a razão em cima, acima da própria fé, né? E você vê que cada vez mais as duas noções estão cada vez mais próximas, né? Um tempo atrás, um conhecido me falou que era muito religioso e parou de exercitar a fé porque havia entrado em um curso de graduação e que precisava deixar de lado porque precisa pensar dentro de uma perspectiva científica e racional, né? Nossa. E aí eu disse para ele, não, tu está completamente errado, porque se tu está trazendo uma visão parcial, errônea de uma relação, de um entendimento de uma relação social, porque um dado ligado à religiosidade, ele é um dado importante para se entender as relações sociais. Mesmo que a religião seja vilipendiada cotidianamente, mas ela é um dado importante para a gente entender as sociedades, né? E que, portanto, hoje está mais do que evidente que os dois elementos eles andam juntos. Eu ia dizer, eles não são estanques separados, né? Por exemplo, agora eu vou exercer a religião, agora eu vou exercer lá, eu vou fazer um curso, agora eu vou fazer... Não, tudo caminha junto, né? Tudo está junto. Tudo é interligado, até porque como é que tu vai educar um filho se tu não aproveita todos esses elementos, porque eles fazem parte, porque a partir do momento que eu tenho uma religiosidade, o meu filho, minha filha, vai se comportar melhor na escola, vai aprender a respeitar mais o colega, vai aprender coisas que muitas vezes as crianças não sabem. Até, mas elas não sabem porque não são bem... Não, elas não sabem porque muitas vezes os pais não falam sobre religião, não rezam. Eu sou do tempo que a gente rezava no café da manhã, no almoço e na janta. A gente sempre rezava. Ninguém almoçava antes de ninguém como hoje. Hoje um almoça às 11, outro às 11h30. Um está na TV, outro está na mesa, outro está no lá quarto, com o celular, né? Então, exatamente isso. Eu acho que naquela época era diferente, né?
Mas eu quero mandar um abraço aqui para Rosane Moreira, que está dizendo: boa noite, Lisete. Te assistindo aqui de Gravataí. Abraço Gravataí. aí. Um abraço para minha tia Clara Maria, que mora em Gravataí. Olha aí o pessoal de Gravataí. A Diana Moreno também, a Fabiana Parcianello Pereira, boa noite. A Margarete Barbosa, boa noite. Boa noite, Margarete. Cleusa Moretti, boa noite. Boa noite para o pessoal que está nos acompanhando. Já tem muita gente que curtiu aqui a nossa live. Você também pode mandar a sua opinião sobre esse tema, como você enxerga esse tema que a gente está abordando. Dê a sua opinião, participe com a gente, porque fica mais interativo. Você pode ligar para cá, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar aqui na live para discutir com a gente. Dê a sua opinião, que para nós a sua opinião também é importante. E quando a gente tem opiniões diferentes, mesmo que sejam diferentes, ela faz com que a gente cresça e evolua mais, né? Então, nós vamos a um intervalo e depois do intervalo a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso, hoje, Nossas Raízes. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o novo Virtus, o maior sedã da categoria. O novo Polo, o novo Volks da sua vida. E toda a linha de SUVs, como Taos, o novo SUVW, T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas, e Univos, o único SUV coupé do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$ 115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$ 70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim. Com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs,
Aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora, espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Para você, o que é importante? Para nós da M. Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo a M. Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. A Páscoa chegou cheia de produtos lindos no Patronato Shopping. Louças temáticas, decorações e muitas novidades para presentear uma Páscoa feliz. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias e para a Páscoa. No Patronato da Avenida Walter Jobim, assim, o melhor para você em um só lugar. Páscoa é ressurreição, é celebração da fé e elevação do Espírito a Deus. Ser Luz, projetos modernos em arquitetura e engenharia, profissionais qualificados e criativos. Acesse o site serluz.com.br. LC Pré-Moldados, pioneira no mercado de fabricação e montagens de estruturas pré-moldadas de concreto armado na região central. Feliz Páscoa! Em 5 anos, LC Pré-Moldados concluiu obras com qualidade e economia. Centro Ótico, Páscoa, celebração e confraternização, é presente e inspiração. Aproveite as promoções e prazos para um inesquecível presente de uma Feliz Páscoa. Nas 3 lojas Centro Ótico, Rua José Bonifácio, Edifício Sampio, Centro Comercial da Teneves e em Camobi, na Rodovia Prefeito Ber, 7035. A Páscoa renova a fé inabalável em Jesus Cristo, no encontro com Deus, e nos torna espiritualmente mais generosos em amor, bondade, fraternidade e esperança. Vereador Adelar Vargas, atuante na causa dos animais e do melhor para a coletividade.
Rose Modas, roupas e acessórios, no Parque Pinheiro Machado, Rua Antoninho Costa, número 29, na Páscoa. Expresse a elegância de seu charme singular ou presenteie com bom gosto com Rose Modas. Páscoa, momento de paz, reconciliação e fé, que possamos passar uma Páscoa cheia de amor, carinho e gratidão. Feliz Páscoa da vereadora e professora Lucy Duartes, tia da moto. Imembuí é evolução. (19h40), estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, hoje quinta-feira santa, né? Amanhã já a nossa sexta-feira. E lembrando, né, que nós estamos aqui para os nossos parceiros, que é a Tins Tinta, a Construtora Jobim, a Decora Casa e Afeto, a Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, o melhor em um só lugar, Estação Camobi Multistore, sua parada, e a Cucaria. E lembrando, gente, que a passarela metálica que unirá o 14º andar das Torres Amor e Divindade do Empreendimento Espírito Santo está em processo de montagem para a instalação que ocorrerá nos últimos dias de abril. Inclusive, no dia 20 de abril, nós teremos aí uma entrevista muito especial com a empresa chamada Ser Luz, que fez essa passarela. Tá? A estrutura diferenciada e colorida chama a atenção de quem passa pelo bulevar. E a boa notícia é que durante esse período que antecede, o içamento está disponível para a visitação da comunidade que transita pelo ambiente de lojas e escritórios ou que acessa os condomínios residenciais. Passa lá para você conferir. Em breve ela estará finalizada e embelezando o alto das torres deste belo empreendimento da construtora Jobim. Gente, como eu estava falando, eu fui ontem, confesso para vocês que como eu não saio muito assim no centro, eu fiquei surpreendida com a beleza e com a quantidade de lojas bonitas que tem lá nessas torres, né? Eu fiquei encantada, né? Até quero mandar um abraço para Carmen Costa, né? Que eu estive lá conhecendo o trabalho dela, ela que é uma artista que faz um trabalho belíssimo, né? E para mais pessoas que têm aí também os seus as suas lojas, né? O seu comércio nessas torres. E eu quero mandar também um abraço ao Antônio Conrado Venturini das Oliveiras, como diz o Chimitão, nosso ouvinte e colaborador, alerta que o excesso de velocidade na pista molhada contribui para acidentes graves. Na chuva, reduz a velocidade. A pista molhada esconde armadilhas que provocam aquaplanagem. E a gente sabe, né, da importância dos acidentes, principalmente na época de viagens, de férias, muitas, e de Páscoa, né? O pessoal o pessoal vai viajar e na pressa, às vezes, não tem certos cuidados. Então, fique aí alerta para que você possa viajar tranquilo e voltar tranquilo. Mas eu quero dar o boa noite, as boas-vindas para o nosso parceiro de mesa, que conhecido como CF, que eu ainda não consegui empossar aqui na nossa mesa, mas já empossei aí o Rodrigo Silva Jardim e a Luciana Camilotti. E ele, que não está aqui conosco, mas agora por telefone, vai participar desse nosso bate-papo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, o pessoal que está conduzindo hoje na mesa de som. Boa noite a você, ouvinte, que é fundamental para que esse programa possa alcançar o maior número de pessoas e levar uma mensagem que está alicerçada naquilo que nós dissemos, as nossas raízes. E parabéns também, eu estava aqui ouvindo da Zona Sul de Porto Alegre, na região da Ípica, né? Tão importante, tão fundamental o momento de que nós possamos fazer o recolhimento, e tu citavas isso. Havia uma época que na sexta-feira, e eu me lembro muito bem disso, depois nós éramos um pouco mais velhos,
e tínhamos que, principalmente em determinados momentos, aguardarmos em silêncio, e que esse silêncio não fosse apenas aquele momento de parada, mas de reflexão, elevando o nosso pensamento em forma de prece, em forma de oração, e tentar entender o que este indivíduo, né, que nós reconhecemos como Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado, trouxe de amor, de paz, de fraternidade, para que nos transformássemos numa sociedade melhor. E o Rodrigo aportou muito bem. À medida que nós abraçamos a materialidade como um meio de vida, onde deixamos que a tecnologia fosse fonte condutora de uma sociedade, afastando-nos muitas vezes da fé, nós percebemos o caminho que só tem um, é o abismo. Se nós não recuperarmos novamente todos os valores morais, os princípios éticos trazidos do cristianismo, a sociedade tende a sucumbir num caldeirão muito escuro. Exatamente. Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para Maria Eugênia KS, que está aqui também curtindo o programa aí de Porto Alegre, né, CF? Nós estamos aqui, juntos, né? Eu vim visitar minha filha, minha neta, passar um tempo com ela. Estou tendo a alegria que a minha neta agora, à medida que ela vai crescendo, tem 4 anos. Ah, coisa boa. Ela está no grude hoje, está um chiclete. Ah, mas é perfeito, é muito bom, né, esse encontro com a família, né, nesse sentido também de ter essa conexão, né, que esse momento nos traz, né, de estar perto dos filhos, da neta, dos familiares. Eu acho que isso não tem preço, né, Carlos Flávio? Eu não quero tomar conta do programa agora, né, ou dando, por exemplo, assim, um pouco de tempo para o Rodrigo, mas assim, sem dúvida, e a família cristã, né, que vem sendo vilipendiada há muito tempo. Eu queria lembrar aqui que o Rodrigo fez a lembrança de um episódio de uma pessoa que eu também conheço, que quando adentrou na universidade, em uma determinada área, ele fez essa menção de que essa pessoa acredita que deveria colocar lateralmente os caminhos de Deus, porque precisava mergulhar, né, digamos, na razão pura que a academia exigiria. Olha, vamos lembrar que se nós temos a academia a qual temos hoje, se lembrarmos de muitas das obras, por exemplo, como hospitais, como creches, como orfanatos, a escola, né, nos diferentes níveis, isto, Lisete, veio justamente do cristianismo, a partir da Igreja Católica. A Igreja Católica tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade e muitas vezes, né, nós sabemos que existem conflitos entre indivíduos que estão albergados dentro da instituição e aquilo que ela representa como um todo. Tá? Ninguém resiste mais de 2000 anos se não fosse uma pedra angular do desenvolvimento de uma sociedade, lembrando que existe o transcendental. Essa materialidade absurda, ela tenta romper esse vínculo que é natural do ser humano em ligar-se com o transcendental. Mesmo os indivíduos nos mais longínquos rincões planetários, todos eles têm, de alguma forma, a compreensão de que existe um início, de que existe um Criador, de que ele deu forma a tudo aquilo que nós temos acesso. E o ser humano é imperfeito, não pode criar nada perfeito. E me preocupa que nesse caminho tão grande em relação à busca por cada vez mais proporcionar meios por meio da tecnologia, é a chamada agora inteligência artificial. E tu vês, Lisete, Rodrigo, os nossos queridos ouvintes, que já está até preocupando alguns grupos, e vou colocar essa pedra aqui, eu não sei se o André está por aí, que hoje já existem jornalistas preocupados com o avanço da inteligência artificial, de que ela poderia daqui a pouco ser utilizada como um meio, né, de suplantar determinadas categorias. Olha só, aquilo que poderia ser a princípio algo positivo em muitos aspectos, pode estar sendo considerado daqui a pouco como um obstáculo, né, muito complicado, perigoso. Então, à medida que avançamos na tecnologia, nós não podemos lembrar que somos aquele elemento que é a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. Exatamente. Rodrigo.
Um tema muito recorrente, né, CF, que nós temos e conversamos muito, que é essa ideia que ainda tem muita força de que as pessoas replicam técnica achando que estão fazendo ciência, né? E porque a ideia de ciência que nós entendemos como seja adequada é aquela que liga a fé à razão, né? Então, isso é um problema e nós temos que nos comunicarmos com a população, né? Por isso esse veículo é tão importante, para que nós possamos trazer alguns elementos para que as pessoas possam entrar em contato com esse nível de realidade que se impõe, né? Nós fomos tomados por uma condição de desespero, né? E envolvendo todo o planeta nesses últimos 4, 5 anos, 3 anos aí, né? 3 anos, basicamente, 4. E isso é uma arma psicológica muito grande, que é fomentar o medo nas pessoas, né? Afastar umas das outras, não é? Então, hoje em dia que nós precisamos de mais espaços de convivência entre as comunidades, você tem reiteradas vezes um movimento de separar as pessoas, de separar entre as pessoas que pertencem a uma comunidade, mas também de uma vinculação com a religião, não é? Então, não é à toa que você pega e entra em contato com uma notícia que a Catedral de Notre Dame se encontrou num processo de degradação, que houve aquele episódio bastante triste, né? Alguns anos atrás. Então, isso é reflexo de um tempo, né? De um grupo de pessoas que entendem que são maiores do que os próprios semelhantes e que destruir essa ideia de religar o homem com Deus, né? Que isso é religião, é religar, né? Religar. Então, e aí você acaba dificultando esse encontro entre os seus e a ideia superior divina, né? Então, é isso, eu acho. E eu acho também uma coisa importante, a gente tem visto inúmeras pessoas, nós temos ouvido aí inúmeras pessoas com problemas de saúde mental, os casos de agressões que têm acontecido, né? Tudo isso eu tenho como comigo, se nós tivéssemos mais fé, tivéssemos mais ligados com a igreja, a igreja que eu digo templo, enfim, né, qualquer a sua religião, mas se nós tivéssemos mais, talvez nós não teríamos tantos jovens com problemas mentais e que tomam essas atitudes. Olha o que nós tivemos nessas escolas nos últimos anos, né? E quantos jovens que estão realmente com problemas seríssimos de saúde mental, né? É verdade. E isso são questões que nós temos que abordar de uma maneira um pouco diferente, porque se nós escolhermos abordar sempre da mesma forma, nós nunca vamos chegar a algum resultado satisfatório, não é? E são elementos que são importantes, e por isso que a gente sempre agradece o espaço da Rádio Membuí para poder trazer alguns novos elementos aí para pensar essa realidade, não é? Porque produzir sentido é o que vai dificultar com que você entre em um processo de desespero na sua vida cotidiana e cometa esses atos bastante, vamos dizer assim, contundentes no ato de tirar a própria vida, por exemplo, né? Mas por que isso? Porque há uma ausência de sentido. Né? Então, eu gostaria de saber de ti um pouco, CF, o que tu pensas sobre essa questão, a falta de sentido por conta de um distanciamento da fé, né? Essa questão, ela é nítida, ela é clara, né? Eu só queria antes fazer um registro, eu tenho ouvido algumas pessoas ligadas à área da ciência, lembrando a maior parte dos indivíduos que o grande número daqueles cientistas que foram agraciados com o Prêmio Nobel, a sua grande maioria são pessoas que creem na existência de um Deus superior, né? Então, essa ideia de dizer que ignorante é aquele que segue uma religião e não a ciência, que a ciência se materializou na verdade, tu citou esse período nefasto dos últimos 3 anos,
realmente daí a pessoa, digamos, esse seria o tal negacionista. Agora, essa ausência de sentido tem levado, e eu vejo muito, quando estava falando, eu estava me lembrando muito, como exemplo, nós temos aqui, naturalmente, junto a nós, pessoas que parecem que, à medida que eles colocaram lateralmente, disse, olha, eu não preciso de você, Deus. Né? O que já foi conquistado aqui, por meio do conhecimento humano, é mais do que necessário para suprir as minhas necessidades. Mas aquilo que é essa questão íntima, quando você entra para o eu interior e você percebe o vazio existencial na infinita maioria das pessoas, não é à toa que nós vimos indivíduos usando de todos os meios, que alguns chamam até de máscara, né, para poder conviver com os grupos, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja no seu grupo social. Você vê uma profunda fragilidade, vulnerabilidade dos indivíduos. Quem trabalha em algumas casas, e eu trabalho numa casa espírita, elas estão cada vez mais cheias. E tu vê que muitas dessas pessoas, elas estão lá porque hoje elas estão pedindo pelo amor de Deus. Olha só, né, vamos usar uma expressão. Pelo amor de Deus, me ajude a entender essa angústia, essa dor, esse sofrimento, porque eu não me realizo. Eu não sou uma pessoa que consigo alcançar aquilo que acreditava ser capaz. E o que está isso? Essa busca, às vezes, e nós temos que ter um cuidado com essa temática, né, que é o indivíduo chegar num ponto da sua existência e acreditar que nada mais é possível fazer, e daí tomam medidas que são as piores possíveis. Tá? E nós temos que estar atentos, muitas vezes essas pessoas sinalizam de uma forma ou de outra que elas vivem esse desespero imenso. Assim como nós vimos agora, Rodrigo, para te ver como uma perda total nesses valores, que é o caso, Lisete, eu sei que é triste e é lamentável, mas nós não podemos aceitar, e não é apenas orando que nós vamos fazer com que ocorra mudança. Esse episódio que eu queria agora devolver à mesa, que é a questão que houve em Santa Catarina, essa brutalidade com crianças, é algo que nós vimos assim, com uma tristeza imensa, né? Como sociedade nós nos perdemos, e isso tem a ver, a perda de Deus, a perda de sentido dessa questão transcendental, leva à brutalidade, leva à selvageria. Perfeito. CF, nós queremos te agradecer aí, né? E queremos também já te desejar aí uma abençoada Páscoa aí, junto com teus familiares, com a tua filha, netinho. Aproveita bastante aí e que a gente vai te aguardar aí na volta para a gente prosseguir com esse nosso projeto tão bacana. Deixar o Rodrigo deixar o seu recado aí também para o CF. CF, um abraço para ti aí, tudo de bom, aproveita, né, esse período aí com a neta, com a filha, né, e nos vemos aí na segunda, certo? Obrigado e que Deus abençoe vocês todos. Obrigada. Até mais. Ouvimos então Carlos Flávio Barbosa, ele que é nosso parceiro aqui sempre nas nossas raízes, né, no empreender, junto também com a Luciana Paula Camilotti, mas que vai estar conosco na próxima semana. E que a gente possa deixar essa reflexão, né, para você, essa reflexão tão importante sobre a Páscoa, né, da importância da Páscoa junto com os nossos familiares, junto com os nossos pais, quem ainda tem os seus pais, né, as pessoas da família, os filhos, tudo isso que é muito importante. Então, já também quero aproveitar, né, Rodrigo, e te desejar aí uma feliz Páscoa para ti, para tua esposa, para teus familiares e para os teus filhos, né, que fiquei muito curiosa de conhecer tua filha, porque eu tenho um caso parecido na minha família, né? Então, que a gente possa ter uma Páscoa, assim, que a gente possa renascer, né? Eu acho que isso é o importante, renascer para coisas novas, diferentes, para a nossa fé se fortalecer e que a gente possa trilhar o nosso caminho com segurança, com muita alegria. Tá certo. Nós já nos encaminhamos para o final do programa, né? Mas pode continuar ainda mais um pouquinho, temos mais um tempinho.
Então, eu queria insistir nessa ideia, né, de que nós precisamos urgentemente entender de que há uma aliança entre fé e razão, não é? E exercitar o diálogo, inclusive com aqueles que não creem em Deus, que não acreditam em Jesus, não é? Que possamos também, de alguma forma, acolher essas pessoas porque nós vamos crescer com essa diversidade, a gente cresce, a gente busca o amadurecimento, não é? Por isso, trazer esse conteúdo de uma forma assim bastante ecumênica, né? Vamos dizer assim, mas afirmando e defendendo a importância do cristianismo, não é? Da fé aliada à razão. Isso eu acho que é o mais importante, e que a gente possa também buscar o esclarecimento, né? Buscar os caminhos que nos levam a Deus, né? Então, eu acho que hoje era mais uma conversa para refletir, verdade, né, sobre essas. E uma dica que eu queria dar de presente, assim, uma dica de presente para você comprar, né? O Rodrigo, a Luciana também já me falou muito, mas o Rodrigo, na semana passada, me comentando sobre a questão da Bíblia, né? É um presente, assim, muito rico, que eu gostaria de sugerir que, quem sabe, você dê uma Bíblia para o seu neto, para a sua neta, para algum familiar, ou até para aquela pessoa que precisa e que às vezes não acredita. Muitas vezes uma palavra nossa ou uma demonstração, daqui a pouco a pessoa pode se encontrar. Vamos fazer algo diferente nessa Páscoa, se proponha a fazer algo diferente. Quem você acha que precisaria ter uma Bíblia, vamos, quem sabe, presentear com uma Bíblia, né? Que é o livro mais lido do mundo e que muita gente ainda não leu, inclusive eu comentei até, comecei a fazer os meus exercícios lá de ler, mas preciso caminhar muito ainda. Mas que fique essa dica para quem está em casa, né, Rodrigo? É verdade, um rosário, né? Esses dias li um livro de um filósofo bastante importante que escreveu sobre Joana d'Arc, né? O pessoal pediu para que ele, na época, fizesse uma obra falando de Joana d'Arc, enfim, e Jorge Bernanos, né? E ele coloca toda a grandiosidade que foi esta mulher, né? Sim, que é um exemplo para a nossa vida aqui, né? No mundo, assim, esses santos, essas pessoas especiais que vêm para a Terra, eles são uma eterna fonte de inspiração para nós todos, né? Eu acho que esse caminho é o caminho, né? É a redenção do ser humano, né? Não há como você estabelecer sentido na vida à medida em que não valorize esse aspecto que está entranhado na natureza humana, né? Então, buscar o exercício dessa fortalecimento ou do florescimento dessa fé que vai fazer com que o sujeito ele se renove, né? Porque é a renovação, né? A resiliência no sentido de você suportar algumas situações e continuar caminhando, né? Eu acho que ela parece muito mais tranquila à medida em que você exercita a sua fé, você tem a sua fé consigo, alimenta ela, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Mas antes de terminar, eu queria falar uma coisa que eu acho que faz muito sentido para a minha vida e talvez para algumas pessoas, né? Vou recitar um trecho aqui. Perfeito, bora lá. Para a gente encerrar, né? Tá, né? ok. Eu acho que é isso, né? Pode ser. Não tenhas medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você e eu o ajudo e o sustento com a minha direita vitoriosa. Isaías 41:10. Que a gente possa receber essa informação da melhor maneira possível em tempos em que o joio está se separando do trigo com uma maneira tão evidente, tão clara, que não há como não dar certo essa vida. E as outras que, porventura, venham a vir, né? Então, é isso aí. Um abraço a todos. Perfeito.
Gente, olha, depois dessa reflexão, eu acho que foi uma noite muito importante, porque foi uma conversa, mas uma reflexão também sobre a questão importante desse momento, né? Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Nós não podemos estar o tempo todo pensando, o que eu vou produzir, mas também dar essa parada. E este é o momento, né? Já estamos nos preparando, mas amanhã é um dia muito especial para todos nós, assim como o sábado, como o domingo. Então, eu já quero agradecer ao Rodrigo, né, por ter trazido esse tema junto aqui comigo e dizer para vocês compartilharem, né, para que mais pessoas possam ouvir algumas palavras. Gente, às vezes uma palavra muda toda uma vida. Uma palavra que você escuta de alguém, que alguém te fala e que tu pega para ti, tu consegue mudar a tua vida. E não esquecendo, né, da dica, se você não tem uma Bíblia, se dê de presente uma Bíblia, o livro mais lido do mundo, ou para alguém que você ama. Faça isso, que você vai fazer uma diferença muito grande nessa nossa Páscoa. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo nós vamos ouvir então o Dr. Carlos Eduardo Batista, ele que faz um trabalho de odontologia, mas também de harmonização facial. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde, enquanto a tecnologia cria